Olá galera, hoje eu quero falar sobre o MMORPG online Tibia e eu quero falar mais especificamente sobre o Vocation, o ajuste de vocações que foi feito há um tempinho atrás, mas está tendo repercussão até hoje, pois é um assunto bem importante para a comunidade. Mas hoje eu quero falar especificamente da classe que eu mais tenho jogado, que é o Druida, e sobre as Forked Spells e as runas, tá? Muito tem se falado, muitos vídeos foram feitos sobre o que compensa mais ser usado a runa ou a magia. Eu queria trazer aqui alguns pontos para que vocês entendam melhor, né? Sobre a lógica de como é calculado o dano no Tibia, para que vocês possam, quando for fazer aqui comentários, né? Vocês tenham mais embasamento para falar. Então, ó, hoje o que eu quero trazer aqui para vocês é essa ferramenta aqui, ó. Tô usando o tibiatools.io. E ele te traz uma ferramenta bem legal, ele traz aqui o dano médio das habilidades, dano mínimo, máximo, de cada habilidade da classe. Aqui eu estou usando o Druida, level 1500, com o Magic level 150, tá? Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos colocar aqui um level 300 para eu mostrar aqui para vocês. No level 300, não importa muito o ML. Claro que a runa vai escalonar de um jeito com ML, a magia vai escalonar de outro, mas enfim, você tem que. A magia ela tem quase o dobro do dano da runa, certo? Não é necessariamente o dobro, apesar de que a Avalanche tem 50 de dano e a Forked Thorns tem 97, é basicamente o dobro, ou seja, deveria ser basicamente o dobro, mas não é. Já tem uma diferença é, é, menor do que deveria ser. Deveria ter. O dano da Forte deveria dar mais dano do que a runa. Deveria ter mais dano, é isso que eu tô querendo dizer. Só que vamos usar aqui o level 1500, tá? Eu trouxe aqui alguns cálculos para mostrar para vocês. E, enfim, o que a gente tem que tá querendo trazer é o seguinte: quando que compensa usar o dano da runa sobre as Forked? Então isso aqui tem que ser verdade. O dano da runa vezes o número de criaturas tem que ser maior que o dano da Forked vezes o número de criaturas. Para um level 1500 ML 150, a gente pode voltar lá e pegar esses números. A Forked Thorns, que é o que eu quero usar, porque ela demonstra mais fácil isso, o argumento que eu tô querendo que vocês vejam, 906,2, tá? E ela atinge 7 criaturas se você tiver todos os perks na roda de habilidade. A Avalanche ela tira 597,5. Então, isso aqui tem que ser verdade. 597,5 vezes o número de alvos que você atingiu na runa tem que ser maior do que 906,2 vezes 7, que é o número de alvos máximos que a Forked Thorns consegue pegar. Ou seja, a gente chega nesse número aqui, ó, 10,61. Se você atingisse 11 criaturas, vai compensar mais a runa do que a Forked Thorns. Para Glacier, é uma a mais, vai ser um número diferente, porque aqui não vai ser 7, vai ser 8. Só que o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Pro level 3000, a gente chega nesse número aqui e eu vou mostrar para vocês, ó, que eu não estou tirando isso daqui da minha cabeça. Level 3000 aqui, tá? Ó, 11,102,5 a Forca de Thorns e a Avalanche 793,8, que são os números que eu usei aqui, ó. Vocês podem calcular, vocês vão chegar nesse mesmo valor, tá? Então, o que eu quero demonstrar aqui para vocês? Que a runa, ela escalona de maneira diferente do que a magia com o level. Quanto mais level, maior o dano da runa, em comparação com o dano da Forked. E o que eu quero dizer? Que o Tibia, você não pode simplesmente dizer que uma magia é mais forte que outra, baseado no dano que ela tá dando. Então aqui eu tô usando, ó, Flame Strike tem 210 de poder e a Ice Strike tem 195. Se você fizer as contas, né, essa magia aqui, ela é 8% mais forte que a Ice Strike do Druida. Ela deveria dar 8% de dano a mais, e ela não vai dar. Ela vai dar um pouco menos, né? Um pouquinho a menos, mas ela vai dar menos de dano. Ou seja, o Tibia tem uma caixa preta que é a fórmula, o cálculo do dano das magias. Então você tem o dano base, que a gente é disponibilizado para os players, os jogadores, todo mundo tem acesso. Aí entra numa caixa preta que é como que é calculado o dano daquela magia, o dano daquela runa. E depois sai o valor, que é o dano, né, que vocês tiram das criaturas. Quem tem Watch Server vai conseguir saber o valor.
né? Então, as pessoas que têm acesso ao código do Tibia, eles vão conseguir olhar e falar, ó, tá aqui, ó, a gente sabe que na realidade, o Flanhur, o Gran Flanhur, ele não é 40% mais fraco do que o Gran Frigohur, né? Ele é menos, ele é mais, depende de como é calculado. Então, muito se reclama, quem joga de Sorcerer, e eu também jogo de Sorcerer, muito se reclama, o Flanhur deveria dar mais dano, deveria dar menos dano. Obviamente ele dá menos dano do que o Vishur, né? Obviamente ele dá menos dano do que o Gran Frigohur, só que a gente não pode dizer que ele é X% mais forte ou X% mais fraco baseado nisso aqui, no Base Power. A gente tem que ter esses valores aqui, que é o quanto na realidade é o dano de cada magia, porque, como eu disse novamente, tem uma caixa preta que traz a fórmula do dano. Então, ó, aqui, por exemplo, você pode ver que esse dano ele não é o dobro. Essa diferença aqui, ó, ela vai começando a ficar menor quanto mais leves. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu tava usando 3.000, vamos colocar 30.000, aumentei um zero a mais, ó, 30.000. O Fork de Thorns, ele era para ser basicamente o dobro da runa, mas olha aqui, galera, ele não é o dobro. 2.400, 2.300, é sempre 300 de diferenças, tá vendo? 300, ó, 2.700, 2.400. Vamos colocar mais um zero aqui, ó. 300.000, level 300.000. 8.309, olha aqui, ó. 309, 308, 309 de diferença, galera. Não era para ser 16.000 aqui, 8.000 aqui, ou 8.000 e 4.000, porque era para ser o dobro? Era para ser, mas não é, né? Então, galera, eu espero que isso aqui tenha deixado bem claro para vocês que o Tibia, ele tem um problema, que é, as magias, elas não escalonam de forma linear, as runas não escalonam de forma linear. Não tem como a gente usar o base power das magias para dizer, magia tal tá roubada, magia Y tá roubada. A gente tem que ver na prática o quanto que aquela classe tá fazendo de experiência por hora caçando solo, qual que é a diferença de dano de classe para classe quando tá em grupo. O Sorcerer tá batendo 30, 33, 50, 40% a mais do que o Druida. Se isso tá acontecendo, por que raios que vem Sorcerer no fórum falar, não, porque o Druida tá batendo mais que o Sorcerer. Galera, se não tem o dado, se não tem os números, se você não tá conseguindo comprovar aquilo que você tá falando, galera, então, tipo, pô, não faz sentido. Né? Olha aqui, enfim. Eu espero que tenha ficado bem claro aí meu ponto. E como eu disse antes, eu também jogo de Sorcerer. Eu não estou aqui falando, não, buffem o Druida, nerfem o Sorcerer. Não é isso, galera. O que eu quero mostrar pra vocês é que o Tibia tem o seu próprio, as suas fórmulas individuais para cada magia do dano. E como ela é calculado para classe, diferencia de classe para classe, de magia para magia. E a gente tem que levar isso em conta para fazer o balanceamento. E não apenas números. Não, aumenta X% do dano das Forked, diminui X% do Flanhur, ou aumenta tanto por cento de tal. Isso não é um balanceamento porque a fórmula tá quebrada. A fórmula precisa de um reajuste. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o Sorcerer, porque eu também tenho problemas que eu vi aqui no Sorcerer, que eu queria trazer para vocês, deixem aí nos comentários, beleza? Valeu, falou!